Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de contabilidade. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em contabilidade. E hoje vamos falar sobre o chamado método das partidas dobradas. E vamos entender, conforme a gente pode observar, a gente vai entender o método das partidas dobradas, que é fundamental para fins de registro da informação contábil, que é fundamental ali para a inserção da informação e para que possamos, em consequência disso, gerar depois os relatórios contábeis. Então, vamos discutir sobre o método das partidas dobradas. E esse método, ele traz para nós alguns pontos bastante importantes no que diz respeito ao tratamento das contas que nós vamos utilizar na nossa contabilidade e também em relação ao nosso plano de contas. A gente vai aqui discutir a respeito sobre o nosso plano de contas, tá? Então, o método das partidas dobradas vai ajudar muito nesse sentido. No que diz respeito ao plano de contas, vale mencionar que o plano de contas é uma estrutura ali formal, que o contador ele prepara essa estrutura, essa organização das contas. Então, ele vai preparar ali, vai criar essas contas para o uso ali na organização. Então, cada organização vai ter o seu próprio plano de contas, que o contador vai estabelecer, e essas contas servirão de base ali para a inserção dos lançamentos contábeis através de débito e crédito para a inserção da informação contábil dentro do sistema informatizado de contabilidade. Então, nós temos o plano de contas, que vai ajudar muito nesse sentido. Então, conforme a gente pode observar, acompanhando aqui na tela, nós temos que, para que a estrutura patrimonial se mantenha padronizada e atingindo ali seus objetivos, os elementos patrimoniais recebem terminologias também padronizadas por meio de plano de contas, que é a forma estruturada ali para se trabalhar as contas contábeis. Então, nós vamos ter terminologias, termos nas contas contábeis ali que são padronizadas, tá? Mas que pode variar de empresa para empresa. Então, pode haver ali variações nos termos dos elementos patrimoniais, mas embora haja essas variações, as contas patrimoniais vão guardar em si ali a sua essência sobre a forma, e isso vai ser fundamental para comparar a informação. Então, a estrutura básica ela é mantida, e para que haja o compartilhamento da estrutura patrimonial, são preparados ali planos organizados. Então, a contabilidade exerce o seu papel fazendo o registro dos fatos que acontecem ali na organização, no dia a dia da organização, pelo método das partidas dobradas. Então, a ideia é olhar ali os eventos econômicos e, através dessa observação, fazer os registros. Então, a base utilizada para o registro dos fatos contábeis é que toda aplicação de recurso deve ter sua respectiva origem. Então, tudo na contabilidade vem de algum lugar, tem uma origem e tem uma destinação, uma aplicação de recursos. Na contabilidade, a gente observa muito esse ponto, né? De onde veio aquela informação, para onde aquela informação está indo. Então, o método das partidas dobradas vai trazer para nós um entendimento de relação de causa e efeito, mostrando que se a empresa tem algo, aquele algo veio de algum lugar. Então, se houver um lançamento, esse lançamento vai exigir, por exemplo, um débito e um crédito simultaneamente, que é o que trata a respeito do método das partidas dobradas, que é um método de inserção de dados ali de dupla entrada ou de dupla informação. E isso vai ser fundamental para a elaboração dos registros contábeis e depois para o preparo das demonstrações contábeis. Então, nós temos que nos preocupar ali em não apenas inserir esses dados dentro do sistema, mas também trabalhar a informação de modo que a informação seja produzida e refletida nas demonstrações contábeis de uma maneira bastante útil para o processo de tomada de decisão, dado que a contabilidade sempre vai buscar entender ou traduzir aquela realidade da empresa para números, para valores monetários, para números financeiros ali que a gente encontra no conjunto das demonstrações contábeis. Então, é muito importante a gente observar e ter atenção a esse ponto no que diz respeito à produção de informação, e o método das partidas dobradas vai nos ajudar a entender como que funciona essa dinâmica de registro na contabilidade, como que as informações são registradas, como que a informação ela é produzida e ela é levada ali
para o processo decisório. Então, fique bastante atento no que a gente irá discutir aqui, aproveite bastante os nossos momentos aqui em nossa aula. Teoria patrimonialista. Nós temos na contabilidade a chamada teoria patrimonialista, que ajuda a explicar um pouco mais sobre a estrutura do balanço patrimonial. Então, nós temos ali o balanço patrimonial composto pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, esse conjunto é o próprio patrimônio e espera-se que no relatório haja um equilíbrio patrimonial em que o total de ativos seja igual ao total de passivo e PL. E quando a gente olha uma estrutura assim, um balanço patrimonial, a gente está olhando, na verdade, uma foto de como a empresa é ou está naquele momento, naquela realidade, naquela situação, naquele instante. Então, por isso que nós temos que ficar atento também à data em que o balanço patrimonial ele é emitido. Então, nós temos a data do balanço em 31/12, por exemplo. Então, nessa data, a gente consegue entender como que a empresa estava ou está naquele momento. Então, a gente usa isso para fazer análises. Então, conforme a gente pode observar aqui na tela, a teoria patrimonialista, ela trata que o objeto de estudo da contabilidade é o próprio patrimônio, que é o foco aqui da contabilidade, bens, direitos e obrigações, e ao longo do tempo existiram várias teorias sobre as contas e a estrutura a ser utilizada para representar o patrimônio. Então, nós temos a escola patrimonialista, que surgiu ali no século XX e trouxe a chamada autonomia científica para a contabilidade. Então, a contabilidade não é apenas uma ferramenta técnica, mas ela é também observada e tratada como uma ciência. A gente pode estudar os fenômenos sociais que acontecem e fenômenos econômicos e traduzir isso através da contabilidade. Nós temos também outras teorias que ajudam a complementar as informações trazidas pela teoria patrimonialista, como a teoria personalista, que vai retratar que sempre há alguém por detrás da informação que é gerada. Então, nós temos pessoas por detrás da informação. Então, quando você olha salários a pagar, nós temos os funcionários por detrás dessa informação. Quando você olha a conta, empréstimos e financiamentos a pagar, nós temos o banco. Quando você olha os impostos a pagar, nós temos o governo e assim por diante. Então, nós temos pessoas por detrás daquela informação sendo representadas na informação de algum modo. O capital social, nós temos os acionistas ou os sócios e assim por diante. E a teoria materialista, que vai retratar os valores contidos ali na informação contábil e a maneira como esses valores podem ser expressos. Então, sabemos que, por exemplo, a diferença entre o total do ativo e o passivo exigível, que é o circulante e não circulante, traz para nós o valor chamado patrimônio líquido, ou o resultado residual ali da diferença entre aquilo que a empresa tem e aquilo que ela deve em termos de obrigações. Então, nós temos a teoria materialista complementando esses aspectos para traduzir para nós como é esse patrimônio. O estudo patrimonial, pela teoria patrimonialista, abrange aqui 3 áreas. Nós temos a chamada estática patrimonial, que se preocupa com o equilíbrio das contas patrimoniais, e aqui é como se a gente estivesse observando o próprio balanço patrimonial em si. Vemos ele como se fosse uma foto, como se fosse um reflexo de como a entidade está ali naquele momento. Mas temos também a dinâmica patrimonial, sabendo que a cada evento econômico que acontece com a empresa, o relatório financeiro, quando observa-se a contabilidade em tempo real, ela vai se alterando a cada evento, a cada lançamento. E, em especial, no que diz respeito à geração de lucro ou prejuízo da empresa. Então, esse lucro ou prejuízo que a empresa obtém, ele se incorpora dentro do patrimônio, criando mutações, criando modificações no patrimônio líquido, e isso é visto como uma dinâmica patrimonial, em que valores serão produzidos, em termos de lucros ou prejuízos, incorporados ao próprio balanço. Nós temos ainda a revelação patrimonial, que apresenta o patrimônio de maneira quantitativa e qualitativa. Então, é possível encontrar informações complementares, em especial em notas explicativas, que irá detalhar as informações trazidas ali pelos relatórios financeiros, e é importante de se observar que há muita informação qualitativa que giram em torno da informação trazida ali na estrutura patrimonial. E aí,
As teorias das contas, nesse sentido, patrimonial, também as outras, materialista e assim por diante, personalista, buscaram aprimorar a capacidade de representação das operações desenvolvidas pelas entidades. Então, a gente precisa fazer uma contabilidade que vai representar fielmente aquela empresa, considerando a atividade dela, considerando a atuação operacional dela dentro do mercado. E a teoria patrimonialista é aquela que estruturou, num certo sentido, o patrimônio na forma como temos atualmente, como conhecemos atualmente. E esse patrimônio, nesse sentido, busca refletir a realidade de como a empresa é, de como a empresa está naquele momento. Então, nós temos que a contabilidade tem esse propósito. Ao capturar os dados, ela vai registrar esses dados, sempre buscando traduzir eventos econômicos, atos administrativos, de forma que a gente consiga entender, muitas vezes, eventos que são complexos de uma maneira muito simples, de uma maneira muito compreensível. É por isso que nós teremos, por exemplo, diversas contas contábeis com termos muito simples, muito compreensível, muito fácil de se entender. Então, a contabilidade ela vai trabalhar as suas contas no conjunto ali do plano de contas de uma maneira fácil. Para quê? Para que o usuário da informação contábil tenha uma compreensibilidade acerca daquela informação e possa tomar as suas decisões de maneira eficiente, de maneira rápida. Então, a contabilidade ajuda a traduzir eventos que são muitas vezes difíceis, que são complexos ou que acontece em grande volume e ela traduz isso na forma de relatórios para a gente ter aqui uma compreensão sobre o que está acontecendo com essa empresa, como que essa empresa está dentro do mercado, qual que é o desempenho dela, o que ela pode fazer para mudar aquele cenário, como que está o seu conjunto de bens, direitos e obrigações, será que ela está endividando-se demais ou não, trabalhando mais com recursos próprios ou com recursos de terceiros e assim por diante. Então, a contabilidade vai trazer tudo isso de um jeito relativamente simples que vai ajudar na compreensão da informação para o processo de tomada de decisão. Tipos de contas. Nós temos na contabilidade diversos tipos de contas, chamado contas contábeis, contas que vamos encontrá-las localizadas nos chamados plano de contas. Então, nós teremos na contabilidade as chamadas contas patrimoniais, que são contas relativas ao balanço patrimonial ou que são utilizadas para a construção do balanço patrimonial, e nós temos as chamadas contas de resultado, que são contas de receitas e despesas que servem mais tarde para a confrontação e a apresentação dessas informações num relatório chamado demonstração do resultado do exercício, que traz para nós a informação econômica. Então, a princípio, nós temos contas contábeis, que são contas patrimoniais, e contas contábeis, que são contas de resultados. E essas contas, elas são colocadas no plano de contas, propostas pelo próprio contador, que vai olhar os aspectos de como aquela empresa é e vai refletir esses aspectos no plano de contas, usando os termos mais adequados ali para aquela empresa. Então, se nós temos, por exemplo, uma empresa de comércio, uma empresa comercial, quando você observa a informação do custo, você terá a informação do custo como sendo custo das mercadorias vendidas. Se for uma indústria, será custo dos produtos vendidos. Se for uma prestadora de serviços, será custo dos serviços prestados. Na essência, é a mesma coisa. Todos esses termos representam custos, mas eles são ajustados à realidade e à necessidade ali de cada tipo de entidade, e o plano de contas vai buscar refletir justamente isso. Então, conforme a gente pode aqui acompanhar na nossa tela, as contas são, portanto, denominações dadas aos elementos que irão compor o patrimônio. Então, nós temos todo o conjunto ali de elementos que você vai encontrar no balanço patrimonial, na DRE. Todos esses elementos são chamados de contas contábeis e têm a finalidade, portanto, de representar o patrimônio como ele é e apresentar isso ao usuário da informação contábil para que ele compreenda a realidade e a situação patrimonial da entidade naquele momento, independentemente de ter conhecimentos profundos de contabilidade. É esperado que o usuário da informação contábil
tem ali um nível de conhecimento mínimo sobre a informação financeira, o suficiente para realizar uma leitura ali do balanço patrimonial, por exemplo, para que ele entenda como que está aquela empresa, como que está a estrutura patrimonial daquela entidade, entendendo assim os seus valores e entender a sua saúde financeira. E aqui a gente consegue observar, se nós temos contas patrimoniais que são pertinentes ao balanço e contas de resultado que são pertinentes à demonstração do resultado do exercício, nós temos, portanto, contas contábeis patrimoniais que serão relativas ao ativo, ao passivo, ao patrimônio líquido. Então, nós teremos contas que serão utilizáveis e aplicáveis a esses grandes grupos, como também nós temos contas de resultado, de receitas e de despesas. Então, esses dois tipos de contas, receitas e despesas, são utilizadas para registro da informação econômica expressa pela DRE, demonstração do resultado do exercício, cuja confrontação, isto é, o confronto entre receitas e despesa, trará para nós um resultado, que será um lucro ou um prejuízo da entidade naquele momento, naquele período. Então, nós temos essa necessidade de utilizar essas contas para realizar a confrontação da informação contábil. Então, quando a gente olha o balanço patrimonial ou a estrutura dele, a gente consegue observar que do lado esquerdo nós temos o ativo, conjunto de bens e direitos. Do lado direito nós temos o nosso passivo, que mostra as obrigações exigíveis e não exigíveis da entidade. Então, dentro de cada dentro de cada grupo grande que a gente tem dentro do balanço patrimonial, nós temos subgrupos, como ativo circulante, ativo não circulante, e outros subgrupos, como realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível, e dentro de cada grupo ou subgrupo, nós teremos ali contas contábeis que estarão ali dentro representando aquela informação. Então, por exemplo, no ativo circulante, nós temos as informações relativas ali ao curto prazo, aos 12 meses subsequentes a partir da data do balanço. Nós teremos, ou vamos encontrar aqui, informações sobre aqueles recursos que a empresa espera utilizar dentro de um ano ou espera utilizar ali para movimentar a sua atividade operacional. Então, vamos encontrar, por exemplo, informações sobre o caixa, sobre o banco, sobre os estoques que a empresa pretende logo vender, sobre os seguros que ela está consumindo, que ela adquiriu e assim por diante. Já no não circulante, vamos encontrar recursos relacionados ao longo prazo. De uma forma geral, itens de imobilizado, vamos encontrar bastante itens de imobilizado, ali que são os recursos de estrutura da empresa que ela utiliza para a sua atividade operacional, maquinários, carros, caminhões, imóveis, móveis e por assim vai. Então, nós temos recursos de estrutura que a empresa não espera vender, mas que irá compor o seu ativo imobilizado. E todas essas informações serão representadas mediante contas contábeis. O mesmo vai acontecer ali com o lado do passivo, em que vamos encontrar contas contábeis patrimoniais que vão expressar as dívidas que a empresa terá ou que a empresa tem, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. E o mesmo se aplica também para o patrimônio líquido, em que vamos encontrar contas pertinentes aos recursos próprios, como capital social, contas de reserva, se a empresa tiver, e também a chamada conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, nós temos, portanto, diversas contas que podemos encontrar, que podemos visualizar no nosso plano de contas. Cada empresa terá ali o seu próprio plano de contas, que o contador ele irá trabalhar, irá propor essas contas para a empresa conforme as necessidades da própria empresa. E essas contas serão utilizadas para fins de registro da informação contábil. Mesmo que os nomes possam variar, a essência da conta, do ponto de vista contábil, vai permanecer a mesma. Então, você pode, às vezes, encontrar, por exemplo, uma conta chamada clientes, que significa também contas a receber, que significa também valores a receber. Então, nós temos terminologias, muitas vezes, que podem ser diferentes, mas que representam a mesma coisa ou que representam a mesma conta. Então, é importante ter atenção a esse detalhe. Assim como você pode encontrar também a obrigação chamada empréstimos a pagar, como sinônimo de empréstimos e financiamentos a pagar, ou valores bancários a pagar. Então, são termos diferentes,
terminologias diferentes, mas que significam a mesma conta, representam a mesma conta contábil e que estará contida ali de um jeito ou de outro na estrutura do plano de contas que o contador vai utilizar para trabalhar aquela informação no registro. Então é importante ter atenção que, embora os nomes possam variar, a essência daquela conta ela sempre permanece. A sua classificação também, o local onde você encontra aquela conta, no grupo patrimonial, por exemplo, então, embora os nomes possam variar, você vai encontrar essas contas nos lugares adequados no que diz respeito à informação. E isso não vai prejudicar a comparabilidade da informação que será necessário para o processo de tomada de decisão. Plano de contas. Agora nós temos efetivamente o plano de contas, que é um conjunto ali ordenado e listado das contas contábeis que a empresa irá utilizar para fins de registro contábil, para registrar aqueles eventos econômicos que acontecem com a empresa. Então, a gente precisa de contas para registrar os eventos que irá acontecer, como empréstimos, eventos como a venda de mercadorias, venda de produtos, aquisição de veículos, transferências bancárias e assim por diante. Então a gente precisa ter contas, essas contas inicialmente são elencadas numa listagem ali com uma codificação, isso é importante de se mencionar, que essa codificação vai representar a própria conta em si e ela vai estar organizada de uma forma geral conforme os grupos patrimoniais e conforme o ordenamento trazido pela DRE, pela demonstração do resultado do exercício, e essa organização será vital ali para que possamos trabalhar a forma de inserção dos dados dentro dos sistemas de contabilidade para o registro da informação. Então, conforme a gente pode acompanhar aqui na tela, o plano de contas representa, portanto, o elenco de todas as contas previstas ali no setor contábil da empresa, como necessárias ao seu registro contábil. E cada empresa vai possuir ali seu próprio plano de contas, porém, sempre obedecendo às bases legais e às bases normativas da contabilidade. Então, nós temos que, se a base legal dá uma orientação determinada quanto aos impostos, por exemplo, essas informações serão respeitadas dentro do plano de contas. Então, o contador, ele estabelece como vai ser esse plano de contas que será trabalhado pela empresa. E cada empresa terá o seu próprio plano de contas, tá? Cada empresa tem as suas próprias contas que irá utilizar para o registro da informação. E à medida que novas contas são necessárias, devem ser inseridas ali dentro do plano de contas. Então, se o contador perceber que será necessário criar mais uma conta, então às vezes você está usando um plano de contas por um período muito longo e aí aconteceu um evento econômico que não é tão recorrente assim e não existem contas contábeis no plano de contas para se registrar esse evento. Então o contador ele pode criar novas contas, inserindo nesse plano de contas já existente, as contas que serão necessárias para o registro dessa informação. Então conforme a necessidade ele pode inserir. Mas previamente ele estabelece já o conjunto de contas que, de uma forma geral, a empresa irá precisar ao longo do tempo, ao longo do período, ok? E aí, nós temos também que o plano de contas, nesse sentido, ele não deve ser algo imutável, mas deve sofrer poucas alterações ou ajustes ao longo do tempo para justamente contemplar essas características de mudanças de eventos econômicos que vão acontecer com a empresa ou aspectos da própria empresa que a empresa vai ter ao longo do tempo. Então, as mudanças geralmente são mínimas ou conforme a necessidade, porque é necessário essas mudanças para captar a forma como a empresa é, mas ao mesmo tempo é preciso preservar um certo padrão de informação para permitir a comparabilidade da informação contábil ao longo do tempo. Não existe um padrão único que sirva a todas as empresas, as entidades, mas a estrutura básica no que diz respeito à organização das contas dentro dos grupos patrimoniais, essa sim, ela é preservada. E embora mude-se bastante às vezes a terminologia, a essência da conta, de como aquela conta é ou o que ela representa, ela permanece a mesma. Então, nós temos um plano de contas nesse sentido versátil que vai permitir
a comparabilidade da informação, uma vez que isso se reflete na maneira como os relatórios contábeis são preparados e elaborados depois. E aqui a gente pode ver uma ilustração bem legal sobre a codificação que a gente encontra nos planos de contas, tá? Então você pode ter modelos de codificação diferente, mas eles seguem mais ou menos a mesma regra. Você vai ter lá, por exemplo, o código 1 para o ativo, o 2 para o passivo, o 3 para o PL, o 4 para receitas, o 5 para despesas, que vão representar ali os grandes grupos, e aí quando a gente entra nos subgrupos, nós vamos encontrar codificações representativas desses subgrupos. 1.1 para circulante, 1.2 para não circulante. Então, sabendo que o 1 é o circulante, o 2 é o não circulante, e o 1 que está adiante representa todo o ativo. Quando a gente adentra um subgrupo, mesma coisa, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e assim sucessivamente. Quando a gente chega ao nível das contas e também subcontas, vamos encontrar codificações parecidas como essas aqui, em que vamos encontrar uma numeração detalhada que representará aquela conta. E essa codificação ela é fundamental para a inserção da informação contábil em sistemas informatizados. Então, ela é fundamental a observância desses códigos. E aqui a gente pode observar outros exemplos com mais detalhes. Então, o ativo sempre será o 1. 1.1 é o ativo circulante. Isso quer dizer que dentro do ativo, vamos encontrar o ativo circulante. Dentro do ativo circulante, encontramos o caixa, por isso que o código dele é 1.1.1. Então, o caixa está dentro do ativo não circulante. Bancos. Muitas vezes as empresas têm vários tipos de bancos, então vamos encontrar especificações quanto aos tipos de bancos, que serão chamados de subcontas, ou mesmo de valores a receber, duplicatas a receber, que são os valores a receber de clientes. Então nós temos subcontas aqui, que estarão sendo representados dentro da conta sintética, chamada duplicatas a receber. Então a codificação, ela expressa a informação com maior nível de detalhe ou com menor nível de detalhe. O mesmo acontece com o lado do passivo e do patrimônio líquido. Nós temos os grandes grupos, os subgrupos, e nós vamos encontrar também as contas dentro de cada um dos grupos. Com destaque aqui é o patrimônio líquido, que vamos encontrar as 3 grandes informações a respeito do capital social, das reservas de lucro e também da conta lucros ou prejuízos acumulados. Repare, a conta aqui está chamada de lucros acumulados. Algumas empresas utilizam essa terminologia. Outras empresas vão utilizar lucros ou prejuízos acumulados, que seria um termo mais correto para representar a maneira como essa conta é. Mas, embora os termos variem, a terminologia possa variar, a essência do que aquela conta representa, ela permanece a mesma. E o plano de contas, ele é versátil para permitir um maior nível de detalhamento informacional. Então, a gente consegue gerar relatórios contábeis do ponto de vista gerencial que são mais sintéticos e relatórios contábeis que são mais analíticos, que são bastante detalhados, conforme o grande volume de contas que a empresa tem ali ou trabalhou. Tá? No que diz respeito à elaboração das informações contábeis para o usuário externo, as contas sintéticas serão mais utilizadas para montagem ali, para a montagem e a preparação do balanço patrimonial, que será reportado ali para o usuário para fins de tomada de decisão. E o plano de contas, essa estruturação, ela é imprescindível para fins do registro contábil, para fins da aplicação do método de inserção de dupla entrada, que é o método das partidas dobradas, que traz para nós o uso do débito e do crédito para a inserção dessas informações e para também o processamento dessas informações contábeis que serão relevantes depois na hora de gerar os relatórios. A necessidade por uma contabilidade no hospital. Então, às vezes a gente tem uma situação em que você chega numa certa entidade, uma determinada entidade, e as informações estão um pouco dispersas. Então, às vezes a contabilidade não está muito bem ajustada ou correta, ou a informação está ali desencontrada, e aí você precisa digamos, organizar essa informação para que você possa trabalhar o registro contábil a partir dali. É o que vai acontecer
com o Marcelo, que a gente pode observar na seguinte situação. Acompanhe aqui comigo. Nós temos que o Marcelo, ele é um profissional da área contábil que foi recém-contratado em um hospital para efetuar a contabilidade da entidade e organizar ali os controles internos. Ele encontrou uma entidade sem controles adequados, um pouco deficitário em termos de controles internos, sem histórico das movimentações anteriores. O que poderíamos propor para o Marcelo, corrijam aí, para o Marcelo, como ponto de partida para resolver o problema encontrado ali no hospital. Então ele chegou ali no hospital e encontrou alguns problemas em relação ali aos controles internos, as informações estão desencontradas, ele não encontrou a atual situação patrimonial da entidade e quando isso acontece é necessário, primeiramente, realizar um levantamento das informações. Se as informações estão dispersas, a gente precisa captar essas informações e reuni-las para, a partir daí, montar a estrutura patrimonial da entidade. E para isso, o Marcelo ele vai buscar apoio quanto a entrevistar os funcionários daquele hospital, ele vai buscar também fazer a contagem dos estoques para entender qual é o atual estoque daquela entidade, daquele hospital, ele vai fazer recálculos, ele vai pegar notas fiscais que a entidade tem ali eventualmente emitido, valores ou registros contratuais também, ele vai buscar essas informações junto à diretoria, junto aos supervisores ali de cada área funcional da empresa, tudo isso para coletar dados a respeito do patrimônio da empresa. Quais são os recursos que a empresa tem? O que a empresa está devendo? E a partir daí, uma vez coletado esses dados, ele pode organizar essas informações e expressar ali a posição patrimonial da entidade naquele momento. Feito isso, uma vez que ele consiga levantar, isso é um trabalho bastante árduo, de pegar essas informações e fazer essa organização. Mais uma vez que ele tenha feito isso, ele conseguirá, a partir dali, fazer os novos registros contábeis, os eventos contábeis dia a dia, conforme o que estiver acontecendo com aquela empresa. Então, conforme a gente consegue observar aqui na tela, nós temos, portanto, que o primeiro passo que o Marcelo terá será de levantar os saldos anteriores das contas patrimoniais. Então, ele faz essa coleta de dados a partir de contagens, entrevistas, levantamentos documentais, busca saber quais são as dívidas que aquela entidade possui naquele momento, tudo isso para levantar os chamados saldos iniciais ou saldos anteriores daquela entidade que mostra a posição patrimonial que a empresa está até então. Então, depois disso, no segundo passo, ele organiza essas contas nos sistemas de contabilidade, ele organiza toda essa gama de informação para que ele possa iniciar a implementação desses saldos iniciais ou saldos anteriores e dar início, a partir de então, ao registro dos novos fatos contábeis que irão acontecer a partir de então. Então, ele organiza essas informações, estabelece novos controles internos, inclusive, para facilitar novos registros que ele venha, que o hospital, aliás, venha a ter ali, o registro contábil. Então, estabelece processos organizados, controles internos de uma maneira mais organizada para facilitar as novas coletas de informação, e isso vai servir agora para o registro dos dados naquele hospital. Esse exemplo, embora esteja se referindo a um hospital, ele se aplica também às diversas entidades que a gente encontra por aí afora. Então, nós temos que olhar para essa entidade e entender como que está a sua informação. Ela está sendo capturada, está sendo registrada, não está sendo? Se não estiver, é necessário organizar a informação, organizar os processos internos, organizar a maneira como as pessoas lidam com as informações. Isso exige mudanças comportamentais para o tratamento dessas informações, tudo para que isso possa ser levado para os sistemas de contabilidade, para o registro ali da posição patrimonial, financeira e econômica daquela entidade naquele período. Sem isso, fica muito difícil realizar a elaboração das demonstrações contábeis para o processo de tomada de decisão. Então, a organização da informação
nos sistemas contábeis, ela é fundamental para a geração de informações que servirá ali para o processo de tomada de decisão útil por parte das pessoas que trabalham ali. Então nós temos os diretores, os gestores ali das áreas funcionais, os próprios funcionários, muitas vezes, que querem saber ali sobre como que está aquela entidade e precisa da informação contábil para isso. Então, nós temos pessoas querendo e precisando da informação e a contabilidade precisa apresentar isso de uma maneira tempestiva. E para isso, portanto, a informação precisa ser bastante organizada. Então, repare que não é apenas a preocupação com os valores monetários que nós temos ali na contabilidade, mas também como a organização, como a informação, ela se apresenta, como que aquela informação ela se apresenta para fins de tomada de decisão. Questão para reflexão. Agora nós temos aqui na nossa sala de aula um momento para que você possa colocar suas perguntas, suas dúvidas, suas colocações. Fique à vontade sempre aqui em nossa sala de aula, mas eu queria aproveitar e instigá-los nas seguintes questões aqui que eu trago a você. Qual é a sua opinião sobre isso? Então nós temos aqui duas perguntas. Qual a sua opinião, né? Ou quais cuidados ali que o profissional contábil deve ter ao utilizar contas no processo contábil de controle patrimonial? Então, ele está trabalhando com as contas contábeis, que cuidados ele precisa ter para trabalhar com essas contas, na sua opinião? Qual é a finalidade do plano de contas no sentido de garantir a comparabilidade das informações? E aí, você consegue cogitar quais seriam as respostas a essas perguntas? Coloque no chat, vou dar um instante a você e em seguida a gente já retorna aqui à nossa aula. Até já! Muito bem, voltando então aqui à nossa aula, não recebi até então nenhuma colocação, nenhuma contribuição, mas fique à vontade sempre em qualquer momento da nossa aula para enviar suas perguntas, enviar suas dúvidas, seus comentários. Isso ajuda a enriquecer bastante aqui a nossa sala de aula, as nossas discussões.
Mas no que diz respeito a essas perguntas que eu deixei aqui a você, o contador ele precisa se preocupar bastante com a forma como o plano de contas ele estará estruturado, pois ele precisa refletir as necessidades da empresa no que diz respeito ao registro da informação contábil econômica. Então, é necessário que ele estabeleça as contas que de fato serão utilizadas, que a empresa vai precisar utilizar, colocar termos adequados ali para a leitura da informação depois, na estrutura patrimonial. Então, isso são pontos bastante importantes que ele precisa ter atenção e tomar bastante cuidado, até que ele possa pensar também que ao longo do tempo aquele plano de contas vai ser utilizado várias e várias vezes. Então ele precisa pensar que aquela informação precisa preservar o seu aspecto de comparabilidade. Então ele não pode ficar a todo instante mudando os termos daquelas contas, por exemplo, ou mudando a forma como aquela conta vai representar. Ele não pode. Ele tem que buscar preservar ali a uniformidade para permitir a comparabilidade da informação. Mas ele pode sim adicionar novas contas ou remover contas que não vão ajudar ou contribuir para representar a realidade da empresa ou que vão contribuir sim para representar a realidade da empresa. Então ele tem que ficar atento nesses pontos na hora de estabelecer ali o seu conjunto de contas que aquela empresa irá utilizar. Origens e aplicações de recursos. Na contabilidade, para qualquer registro da informação, a gente precisa observar a relação de causa e efeito. Então, nós temos que uma espécie de origens e aplicações de recursos no que diz respeito ao registro informacional. Então, tudo que a empresa tem vem de algum lugar, tudo que uma conta vai apresentar tem a sua contrapartida, tem a sua contraparte que também precisa ser ali observado. Então é nesse sentido que nós temos aqui as origens e aplicações de recursos, não só aplicado ao patrimônio em si, quando a gente observa a estrutura patrimonial, mas também quando a gente observa a dinâmica de registro ali dentro das contas contábeis. Então conforme a gente pode aqui observar, acompanhe só comigo aqui na tela, nós temos que, na essência, as aplicações de recursos são as inversões de capital, dinheiro ou equivalentes em bens e serviços que objetivam viabilizar ali as operações da entidade. Então, em linhas gerais, do ponto de vista patrimonial, aplicações de recursos representa todo o conjunto ali de bens e direitos que a empresa ela vai ter e ela espera trabalhar esse conjunto de bens e direitos para produzir, vender, para exercer a sua atividade operacional e aí, em última instância, ela espera gerar dinheiro com esses recursos. Por outro lado, nós temos origens de recursos que indicam de onde se originou aquele recurso que permitiu as inversões de capital, dinheiro ou equivalentes em bens e serviços indicados ali nas aplicações de recursos. Então, a empresa ela precisou obter recursos inicialmente, seja ele de terceiros ou próprio, para estimular a venda de bens e serviços e, através disso, conseguir dinheiro de caixa. Então, ela trabalha essas origens para impulsionar a sua atividade operacional. Então, a contabilidade ela começa a observar essa dinâmica sobre como a empresa está atuando e vai registrar isso em termos de origens e aplicações de recursos. No que diz respeito à estrutura patrimonial, sabemos que as aplicações de recursos são representadas do lado esquerdo do balanço, no lado do ativo, e as origens são representadas no lado direito. Então, nós temos basicamente dois tipos de origens. Origens advindas de terceiros, chamadas aqui de obrigações exigíveis, que corresponde no relatório ao passivo circulante mais passivo não circulante, e as obrigações não exigíveis, que são recursos próprios, que no relatório é representado pelo patrimônio líquido. Então nós temos dois tipos de origens e essas origens trará recursos para a empresa que vão ficar expressas na forma de direitos ou bem ali dentro do conjunto dos ativos que a empresa terá. Esteticamente e do ponto de vista do relatório, o patrimônio ele é representado graficamente na forma de um T, chamado de balanço patrimonial. Então nós temos aqui a figura de um T, porque a gente divide a informação, lado esquerdo e lado direito, mostrando que o lado esquerdo representa o ativo e o lado direito representa o passivo e o patrimônio líquido no seu conjunto. Então nós temos
lado esquerdo e lado direito, representando origens e aplicações de recursos. Quando a gente olha essas informações ao nível das contas contábeis, a gente vai olhar que tudo que a empresa tem veio de algum lugar. Então, se a empresa tem um dinheiro no banco, na sua conta bancária de R$5.000, por exemplo, isso sinaliza que ela muito possivelmente fez um empréstimo. Ela foi ao banco e fez um empréstimo. Então, os empréstimos representam a origem de recursos daquilo que a empresa tem. Então, se ela tem 5 mil no banco, quer dizer que ela fez um empréstimo junto ao banco de 5 mil. A mesma coisa acontece com os estoques. Se ela tem estoques para revenda, pensando numa entidade de comercial, esses estoques para revenda não veio de algum lugar, ela comprou de alguém. Então, nesse caso, foi feita uma compra a prazo ali junto a fornecedores e uma obrigação é registrada. Logo, para esse recurso de 10 mil de estoques que a empresa tem, ela precisou ter também uma dívida ali de fornecedores. Então, esses valores vieram dos fornecedores. Então, para cada valor que a empresa tem de dívida, ela tem uma aplicação de recurso expresso no seu balanço patrimonial de alguma forma. Então, nisso a gente tem origens e aplicações de recursos. A gente poderia ter também origem de recursos de capital próprio, através dos sócios, por exemplo. Quando os sócios injetam valores na empresa, nós temos valores de recursos próprios, com uma origem de recursos sendo expresso ali no lado do ativo, geralmente na forma de dinheiro ou na forma ali de bens, de algum tipo de bem, conforme o que o sócio está dispondo ali para a empresa. Mas no que diz respeito ao ativo e ao passivo exigível, que são os recursos advindos de terceiros, vamos encontrar na contabilidade termos muitas vezes utilizados de maneira informal, e que de fato são utilizados de maneira informal, e termos formais ali, mas que representam a mesma coisa. Então, o conjunto de bens e direitos, por exemplo, representa o ativo que a empresa tem. Ativo, por sua vez, é qualquer recurso de posse da empresa, que a empresa tem em posse, que ela controla, recurso econômico controlado da empresa e que a empresa espera, através desse ativo, gerar benefício presente econômico ou benefício futuro econômico. Benefício econômico futuro, em última instância, é a geração de caixa. Então, por exemplo, uma empresa tem um bem chamado máquinas, ela vai utilizar essas máquinas para produzir um produto, ela espera vender o produto, receber do cliente pela venda desse produto e aí, ao receber, ela obtém dinheiro através dessa venda. Então, nesse sentido, por essa lógica, a máquina ela tem um potencial de gerar benefício econômico futuro para a empresa, dado que vai servir para a sua atividade operacional. Então, os ativos têm esse propósito. De uma maneira geral, a gente olha no balanço patrimonial a informação em valores monetários e o ativo representa também toda a aplicação de recursos que mostra que esses recursos que a empresa tem veio de algum lugar, de uma origem externa ou interna. Por outro lado, quando a gente olha o passivo exigível, que é composto pelo passivo circulante e passivo não circulante, vamos encontrar termos que são sinônimos e que são utilizados de maneira informal. Então, nós temos ali obrigações exigíveis, passivo exigível, são termos diferentes, mas que significam a mesma coisa. Capital de terceiros, origem de recursos externo, então são termos diferentes, mas têm o mesmo significado, representam a mesma coisa no que diz respeito à informação. Porém, no relatório financeiro você vai encontrar as expressões passivo circulante e passivo não circulante para expressar ali o conjunto dos recursos de terceiros. Tá? Então, nós temos esse conjunto sendo expresso na estrutura patrimonial. Já os recursos próprios será representado ali pelo próprio PL, patrimônio líquido, que também é chamado de capital próprio em termos informais. Então, nós temos significados ou termos diferentes, aliás, mas que significam que representam a mesma coisa. Porém, no relatório formal, nós temos termos específicos que são utilizados ali para representar aquela informação. Débito e crédito na contabilidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre débito e crédito quando você fez lá uma compra no supermercado e a atendente perguntou para você se você queria registrar aquela compra no débito ou no crédito, passando ali o seu cartão. O débito e crédito na contabilidade não tem nada a ver com esse débito e crédito
que é utilizado no ambiente de negócios, no ambiente de vendas, vamos colocar assim, no ambiente ali comercial. Não tem nada a ver. O débito e crédito, do ponto de vista da escola norte-americana contábil, representa simplesmente uma disposição posicional de números do lado direito e do lado esquerdo. Então, débitos são valores que são dispostos do lado esquerdo de um conjunto de números e créditos são um conjunto de informações numéricas que são dispostas ali do lado direito. Então, você pode associar aqui débito como sendo valores sendo inseridos pelo lado esquerdo e créditos como sendo valores inseridos pelo lado direito. Então, tem tudo a ver com posição de direita e esquerda, tá? Então, vamos entender aqui o funcionamento do débito e crédito para o registro das informações contábeis. Então, a gente vai precisar debitar e creditar para registrar aquele evento econômico que a empresa teve naquele período. Então, observe comigo aqui na tela, acompanhe só. Para o correto registro dos fatos contábeis, é fundamental identificar de maneira adequada quais são esses fatos, os atos administrativos e analisar esses eventos. E, analisando esses eventos, a gente observa no plano de contas quais contas devem ser utilizadas para registrar. Então, nós temos o evento econômico e nós temos que olhar para as contas para entender quais contas a gente vai precisar para registrar. E aí, o registro acontece mediante a aplicação de débitos e créditos. Débitos são aplicações de recursos que estão sendo registradas a partir dos fatos contábeis e que são valores entrando pelo lado esquerdo, e créditos são as origens de recursos relativas às aplicações registradas ali a cada fato contábil, valores entrando pelo lado direito, numa estrutura de razonete contábil, tá? Então nós temos esse método de inserção de dupla entrada de informações. Esse método ele foi desenvolvido, criado por Luca Pacioli na Itália em 1494 e é a base da contabilidade até hoje, até para fins de aplicação e uso da auditoria, por exemplo. Sem um débito e crédito, a auditoria não existiria. Então nós temos que os débitos e os créditos são termos posicionais, esquerda e direita. Então você vai associar débito e crédito com posição, tá? E aí nós temos uma regra aqui que é fundamental. Sempre que ocorre, para fins de registro, um débito, haverá, ao mesmo tempo, simultaneamente, um crédito de igual valor. Então, nós temos um débito, por exemplo, numa conta e um crédito acontecendo em outra conta contábil. Então, haverá pelo menos duas contas ali envolvidas para o registro de uma informação. Ou pode haver também, você pode às vezes encontrar, um débito e vários créditos de igual valor para o registro da informação. Aqui, nesse caso, você tem um débito, por exemplo, de 10 mil, e aí, vários créditos cuja soma dá 10 mil. Então, o total de débitos é sempre igual ao total de créditos. Ou vários débitos e um crédito de igual valor. Mesma coisa, você pode ter vários débitos ali, digamos, 3 débitos de 5 mil e um crédito de 15 mil. Então, total de débitos é igual ao total de créditos. Sempre, não há débitos sem créditos correspondentes. Você, sempre que debitar, tem que ao mesmo tempo creditar. E a soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos. Quando você debita, você tem que creditar. Caso você não faça isso, haverá um erro contábil de registro informacional e aí o seu balanço patrimonial, por exemplo, pode não bater, pode não finalizar. E quando a gente olha a partir daqui, os chamados razonetes, que são uma maneira de expressar a entrada de registro informacional em contas contábeis, nós temos a seguinte imagem. Nós temos a imagem aqui de um T, do lado de cima o nome da conta, e aí nesse T nós temos do lado esquerdo os valores entrando a débito e os valores ali saindo a crédito, quando for um ativo. Por outro lado, nós temos valores entrando a crédito e valores saindo a débito, quando for contas ali de passivo e PL. Então, nós temos lado esquerdo e lado direito. Lado esquerdo é sempre o débito, lado direito é sempre o crédito.
Isso é uma convenção contábil, falando a grosso modo, de um modo geral, tá? E o registro da informação contábil sempre vai acontecer debitando e creditando. Haverá lançamentos sendo realizados no lado esquerdo das contas e também no lado direito ali das contas contábeis que são utilizadas para fins de registro. Então nós temos lado esquerdo, lado direito e você precisará sempre ficar atento. Quando você estiver debitando, fique atento se você está debitando corretamente, se está acreditando ou se você está esquecendo do crédito. Não esqueça de creditar sempre que debitar, tá? Então é importante fazer a inserção de informações sempre por esse método de dupla entrada, debitando e creditando ali simultaneamente aquela informação. Então é assim que vai acontecer o débito e o crédito. Então nós teremos contas de ativo, contas de passivo, contas de PL, contas de receitas, contas de despesas. Cada tipo de conta vai ter ali seus aspectos no que diz respeito à inserção da informação, à inserção dos débitos e dos créditos, e é importante que você fique atento se aquela conta está debitando ou se está acreditando e o que está acontecendo com aquela conta. Então, débito e crédito na contabilidade, para nós, são termos posicionais, vai se referir ali à inserção de valores à direita ou à esquerda. E isso vai fazer com que a contabilidade processe isso e mostre depois o seu balanço patrimonial, mostrando valores à direita e valores à esquerda, valores no ativo e valores no passivo e patrimônio líquido. Método das partidas dobradas. E agora vamos falar a respeito do método das partidas dobradas, que é o método de inserção de dupla entrada de informações a débito e a crédito. E é importantíssimo que você fique atento aqui ao tipo de conta que é tratado quando se fala de debitar ou creditar aquela conta. Então haverá condições diferentes para quando for uma conta de ativo, por exemplo, ou quando for uma conta de passivo, e a dinâmica ela acontece de jeito diferente dependendo do tipo de conta. E o método das partidas dobradas vai nos ajudar a registrar aquela informação, aquele evento econômico. Então, basicamente, a gente observa o evento econômico que está acontecendo, ou que aconteceu com a empresa, e aí a gente localiza as contas que são necessárias para o registro dessa informação e a gente trabalha a inserção da informação por meio de débitos e créditos utilizando essas contas. Geralmente são utilizadas pelo menos duas contas ali para debitar e creditar aquelas informações. Então observe comigo na tela o seguinte exemplo. Imagine que uma empresa realizou a compra de estoques a prazo no valor de 30 mil. Isso daqui é o evento econômico que aconteceu com a empresa. A empresa comprou estoques a prazo no valor de 30 mil. A contabilidade precisa olhar para esse evento e ela precisa registrar. Então, vamos olhar para o plano de contas e entender quais contas estão envolvidas nesse evento econômico. Estão envolvidas aqui o estoque que a empresa está adquirindo. Então, tudo que a empresa tem veio de algum lugar. Então, se esse estoque ela está obtendo agora, esse estoque veio de algum lugar, veio de alguém. Veio de quem? Do fornecedor. Então, nós temos uma conta de obrigação de passivo circulante chamada fornecedores ou fornecedores a pagar. E aí a gente vai debitar e creditar. Débitos ocorrem do lado esquerdo e créditos ocorrem do lado direito, tá? Então, quando a gente vai registrar a informação de ativo e de passivo, é importante ficar atento à seguinte regra. Contas de ativo, quando debitadas, aumentam a conta do ativo. Então, a gente vai aqui debitar estoques. Estoque era 0, agora é 30 mil. Debitou estoque. Então, débitos em contas de ativo aumenta o ativo. Créditos em contas de passivo aumenta o passivo ou aumenta a obrigação. Então, a gente credita aqui a conta fornecedores, indicando que houve um aumento no valor da conta de estoques, antes era 0, agora é 30 mil, e houve um aumento no valor da conta de fornecedores, antes era 0, agora é 30 mil. Então, nós temos o lançamento contábil por meio de dupla entrada, debitando e creditando o mesmo valor. Então, débito de 30 mil e um crédito de 30 mil simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, é importante ficar atento quando você for debitar e creditar, se você está realizando o registro duas vezes, de débito e de crédito. A regra que a gente retrata aqui,
tem a ver com a natureza da conta. Então, se nós temos uma conta de ativo ou conta de despesa, conta de ativo e conta de despesa possuem natureza devedora, isso quer dizer que são contas em que serão aumentadas a débito. Então, o lado esquerdo sempre vai aumentar nessas contas, tá? Então, quanto mais você debita contas de ativo e contas de despesa, mais o valor dessa conta aumenta, tá? E aí, o saldo final, ou saldo remanescente da conta, ficará ali, após o volume de débitos e créditos, que pode acontecer na conta, o saldo final ficará do lado esquerdo. Por isso, é chamado aqui de conta de natureza devedora, conta de natureza devedora. O lado direito mostra a redução. Quando você creditar valores aqui em contas de ativo, e isso indica que você está reduzindo o valor daquela conta. Se ela era 100 mil, quanto mais crédito você fizer naquela conta, menor vai ser o montante final que vai sobrar naquela conta, ok? Com passivo e com receitas acontece o contrário. Essas contas de passivo, contas de receitas e também contas de redutora do ativo têm natureza credora. Isso quer dizer que seu saldo final ou saldo remanescente, após todo o conjunto de débitos e créditos que pode acontecer, seu saldo final ficará aqui do lado direito, naquela conta contábil representada. Então, nós temos que o lado direito mostra aumento. Isso quer dizer que quanto mais você credita uma conta de passivo, por exemplo, mais a dívida aumenta, vai aumentar a dívida, a representação da dívida aumenta. Por outro lado, quando você debita uma conta de passivo, por exemplo, menor é a dívida, ou a dívida ela é reduzida, tá? Então, o lado esquerdo vai mostrar ali a redução no total ou no montante daquela conta. Então, a gente vai ter débitos e créditos acontecendo aqui simultaneamente. Então, a gente vai observar, por exemplo, aqui, nós temos algumas contas com saldos devedor ou com saldos credores. Então, aqui nós temos um lançamento que foi feito, foi um débito na conta banco, conta movimento, e um crédito na conta capital social. É sempre o mesmo valor. O débito e o crédito têm o mesmo valor, 900 mil reais ali. Isso quer dizer que os sócios integralizaram 900 mil, e esses 900 mil foi composto ali na forma de dinheiro no banco. Então, débito na conta banco, crédito na conta capital social. Então, contas de ativo irá aumentar a débito. Portanto, se não teve nenhum lançamento aqui, a crédito, o saldo final, ou saldo remanescente da conta de ativo fica a débito, 900 mil, ou seja, fica do lado esquerdo, e o saldo final da conta de PL, passivo barra PL, fica a crédito, 900 mil, já que não teve mais nenhum registro de informação, não houve nenhum crédito, nem não houve também nenhum débito a mais além disso. Nós temos ali ainda móveis e utensílios sendo registrados a débito, já que é um ativo aumenta a débito, e passivo aumenta a crédito. Então, o crédito tem que estar em algum lugar, está aqui, aumentando a obrigação. Então, esse móveis e utensílios que a empresa tem veio desse título que a empresa ali adquiriu. Então, nós temos débitos e créditos na contabilidade. E se a gente extrair aqui um balanço patrimonial parcial, ou até esse momento, a empresa terá aqui 1.020.000 no seu ativo e 1.020.000 ali no seu passivo barra PL. O total de ativo é sempre igual ao total de passivo barra PL. O balanço sempre vai bater. Ele sempre bate graças ao débito e crédito, graças à realização desse registro de dupla entrada, tá? Então, a gente diz aqui que as contas de ativo possuem natureza devedora, porque o seu saldo final sempre ficará do lado esquerdo, do lado do débito. Então, nós temos que saldos finais de conta de ativo sempre ficam ali do lado esquerdo, enquanto que contas de passivo e contas de PL vai ficar do lado direito, isto é, do lado credor. Então, a gente chama essas contas de natureza credora, dado que o saldo final, ou o saldo remanescente, fica do lado esquerdo. E aqui a gente tem um quadro muito importante para os seus estudos,
tá? Grave bem essas informações. Contas que são contas de ativo, despesa, redutora de passivo ou patrimônio líquido, são chamadas de contas devedora, dado que o seu saldo final, o saldo remanescente, fica a débito. E nessas contas acontece a seguinte dinâmica: essas contas aumentam a débito quando você lança a débito, então essas contas aumentam de valor, e quando você lança créditos, essas contas reduzem em termos de montantes, tá? O contrário acontece com passivo, PL, receitas e contas redutoras do ativo. São contas que são chamadas de contas de natureza credora. E a sua dinâmica acontece que nessas contas, essas contas são aumentadas a crédito. Quanto mais você creditar, mais vai aumentar o valor dessas contas, e quanto mais você debitar, mais irá reduzir o valor dessas contas. Então nós temos esse quadro-chave aqui para o funcionamento do mecanismo da contabilidade, do método das partidas dobradas. Existem exceções, tá? Que são duas aqui basicamente. Nós temos que a conta ARE, que é a conta de apuração do resultado do exercício, pode ser uma conta devedora ou credora, tá? Dado o fato que a empresa está apurando ali se ela teve lucro ou prejuízo. Então, se ela teve lucro ou prejuízo, ela vai ser devedora ou credora, conforme essa questão dela ter lucro ou prejuízo. O mesmo acontece com a conta lucros ou prejuízos acumulados, que é uma conta lá do PL. Pode ser... É uma conta que pode ser devedora ou pode ser credora. Então, se a empresa teve lucro, ela vai ser uma conta credora. Se ela teve prejuízo, vai ser uma conta devedora. Então, essas duas contas podem mudar quanto à natureza, dado o fato que a empresa pode ter um lucro ou prejuízo ali nos seus montantes acumulados no final do mês. Com exceção dessas duas contas, as demais contas sempre irá seguir essas regras que eu trago aqui a você sobre a aplicação do método das partidas dobradas. Então, na hora de debitar e creditar, é importante observar a natureza da conta, onde aquela conta se encontra dentro da estrutura patrimonial. Ela é uma conta de ativo, uma conta de passivo, uma conta de PL, de receita. E se for uma conta de receita, qual é a sua natureza? A receita tem natureza credora, despesa tem natureza devedora. Então, nós temos que observar esses aspectos em relação às contas contábeis que nós temos ali dentro da nossa contabilidade. O caso da empresa começando limitada. Quando a gente inicia o registro da empresa nos seus primeiros dias ali dentro do mercado, nós sempre teremos o lançamento pertinente ao capital social. Então, o dia 1 de qualquer empresa sempre começa ali com o registro do capital social, do reconhecimento que os sócios estão dispondo recursos para a empresa, e a empresa a partir daí passa a ter autonomia patrimonial. Então, a empresa passa a ter o seu próprio conjunto de bens, direitos e obrigações com os valores que os sócios dispuseram para a empresa, e a contabilidade precisa registrar isso como uma origem de recursos vinda dos sócios, ou seja, uma origem de recursos próprio que a empresa está tendo naquele momento. Então, vamos entender como que funciona essa forma de registro. Acompanhe só comigo aqui na tela e a gente vai ver a seguinte situação. Então, imagine que a empresa começando, iniciou as suas operações ali em fevereiro e os sócios integralizaram um montante de 900 mil em caixa. No mesmo período, a empresa realizou a aquisição de um veículo de 80 mil. Então, nós temos aqui dois eventos econômicos. Diante dos fatos apresentados, a gente precisa realizar os lançamentos contábeis, observando possíveis mudanças patrimoniais. Então, a gente vai fazer esses registros. Então, dia 1 da empresa começa normalmente assim. Então, se os sócios estão dispondo de valores, esses valores estão previstos ali no contrato social e, no caso aqui, é tudo em dinheiro. Então, os sócios vão dispor 900 mil em dinheiro para a empresa. Então, o contador vai registrar um débito na conta caixa, lá no ativo, aumentando os seus valores, e vai creditar ali o capital social, um crédito na conta capital social, mostrando um débito e um crédito de igual valor. Então, nós temos que o nosso balanço parcial, até o momento, é de um caixa ali de 900 mil, capital social de 900 mil, total do ativo, 900 mil, total do passivo e PL, 900 mil. Então, no dia 1 da empresa, nós temos que a empresa, até o momento, só está trabalhando aqui com recursos próprios, tá? Só tem ali valores pertinentes ao patrimônio líquido. E ali o seu caixa é representado como uma aplicação de recurso.
Para o segundo evento ou a segunda operação, houve a aquisição de um veículo à vista. Então, o que a empresa faz? Ela, para adquirir o recurso do veículo, ela precisa aumentar o valor da conta veículos, que antes era zero, tá? Então, o contador vai buscar ali no plano de contas a conta veículos e vai debitar o ativo. Então, débito em contas de ativo aumenta o ativo. Então, debita 80 mil e credita o caixa. Créditos em contas de ativo reduz o ativo. Então, 900 mil menos 80 mil, nós teremos aqui na conta caixa um saldo remanescente a débito, dado que é uma conta devedora. Então, nós temos, portanto, 820 mil que vai sobrar aqui dentro da conta do caixa. Então, os 820 mil fica do lado esquerdo. Então, você poderia perguntar assim, esses 820 mil fica do lado direito ou do lado esquerdo? Por ser uma conta devedora, ela vai ficar do lado esquerdo, os 820 mil, ok? Então, nós temos ali, quando a gente olha o nosso balanço patrimonial, nós temos a informação dos 820 mil e do veículos 80 mil. O total do ativo até o momento não mudou, portanto, esse lançamento é um evento não modificativo do patrimônio. Então, nós temos um patrimônio de 900 mil, houve um evento, mas que não mudou seu patrimônio, só mudou a sua composição patrimonial, mas não mudou o seu total. E nós temos ali um capital social de 900 mil. Então, sempre, a cada evento que acontecer, haverá um débito e um crédito de igual valor nas contas contábeis, nas contas ali patrimoniais a serem observadas, a serem registradas, tá? Então, aqui nós temos um saldo remanescente a débito, no caso do caixa. No caso dos veículos, nós teríamos também um saldo remanescente a débito, 80 mil, aqui em veículos. E nós teríamos ali no capital social um saldo remanescente a crédito de 900 mil reais, tá? Então, contas de passivo e PL tem saldos remanescentes ou saldo final a crédito ali na conta, tá? Então, essa é a dinâmica que vai acontecer dentro da contabilidade para fins de registro ali da nossa informação. Questões para reflexão. Esse é o momento em que você pode colocar suas perguntas, suas dúvidas, colocar o que você está achando também da nossa aula, colocar tudo isso nos comentários, mas eu sempre gosto de instigá-los aqui a pensar em algumas questões para a gente refletir. Então, observe comigo aqui na tela, nós temos as seguintes questões. Quais os tipos de recursos mais utilizados pelas entidades no que diz respeito à sua atividade operacional? Você consegue dar um exemplo de quais são os recursos que as empresas mais utilizam e que a contabilidade registra bastante ali em termos de informação? Na situação na qual os sócios integralizam o capital para a entidade que estão formando, quais seriam as contas a débito e a crédito utilizadas? E aí, qual é a sua opinião sobre essas questões? Vou dar alguns instantes para você colocar aqui no chat e em seguida a gente já retorna à nossa aula. Até já!
Muito bem, voltando aqui à nossa aula, eu já recebi algumas contribuições que eu acredito ser das perguntas anteriores, dos nossos momentos aqui de interação. Falando sobre a respeito dos lançamentos, dos cálculos, que é importante tomar bastante cuidado ali com os cálculos, também com a forma de registro que vai representar aquilo como a empresa é, como a empresa está operando no mercado, e isso é importantíssimo, tá? No que diz respeito a essas perguntas que eu coloquei a vocês agora, nós podemos pensar que quando a empresa está iniciando no seu dia 1, a contabilidade vai registrar lá no seu balanço patrimonial ou crédito em capital social e um débito ali ou vários débitos nas contas de bens e direitos conforme o que estiver estipulado no contrato social. Então, às vezes, os sócios estão ali dispondo recursos em dinheiro, às vezes estão dispondo recursos em bens, por exemplo, bens móveis, bens imóveis para a empresa. Então, vai depender do que estiver no contrato social e a contabilidade vai olhar esse contrato e vai fazer o registro da informação contábil, tá? E no que diz respeito aos recursos que as empresas mais utilizam no seu dia a dia, nós podemos observar o chamado capital de giro, que corresponde para nós ao ativo circulante. Então, nós temos os valores monetários em dinheiro, valores ali monetários no banco, estoques que a empresa vai vender no seu dia a dia. Nós temos também as dívidas que a empresa tem com seus fornecedores, empréstimos, ali em termos de origens de recursos, tá? Em termos de uso de recursos, as empresas utilizam diariamente os recursos de estrutura, como imóveis, carros, caminhões, por exemplo, que a empresa possa ter, utensílios de uma forma geral, computadores. Então, os recursos de infraestrutura da própria empresa, contidos ali no ativo imobilizado, são recursos que são utilizados em termos de consumo de recursos ali do ativo e ela vai utilizar nas suas atividades operacionais. E a contabilidade vai registrar constantemente as vendas, tá? Nós teremos a realização das vendas do dia a dia da empresa e a contabilidade vai registrar essas vendas, baixando o custo e reconhecendo a receita pelo princípio da competência lá na DRE, mostrando reflexos disso no balanço patrimonial. Eu queria agradecer a você pelas colocações e pelas contribuições aqui em nossa sala de aula. Aproveite sempre esses nossos momentos para perguntar, questionar, comentar aqui em nossa aula. Muito obrigado. Considerações finais, estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje e vamos ver aqui um resumo do que a gente discutiu a respeito do registro da informação contábil, tendo como base sempre ali o nosso plano de contas, que servirá para os lançamentos contábeis, para o registro de dupla entrada, debitando e creditando as informações. Então, conforme a gente pode observar aqui em nossa tela, nós podemos acompanhar, nós temos que a teoria patrimonialista definiu a estrutura patrimonial como o balanço atualmente é, composto ali por ativo, passivo e patrimônio líquido. Vimos a respeito da importância das contas contábeis, tanto as contas patrimoniais quanto as contas de resultado, que servem para o registro dos eventos econômicos. Então, nós temos contas patrimoniais que vai nos ajudar a registrar esse patrimônio que a empresa precisa apresentar em termos de informações para os seus usuários. Nós temos também as contas de resultado, que permite o registro das operações da entidade, o registro das receitas e os registros das despesas, para que a empresa possa depois apurar o seu desempenho econômico, o seu lucro ou seu prejuízo ali do período. Então, nós temos que trabalhar essas contas de forma ordenada e organizada dentro do plano de contas para que a gente possa fazer o registro ali da informação. Nós temos que toda a estrutura de registro e controle patrimonial é baseado no conceito das aplicações e origens de recursos. Isso quer dizer que tudo que a empresa tem veio de algum lugar, seja de recursos de terceiros, seja de recursos próprios. E essa dinâmica, ela acontece também não só na visão da estrutura patrimonial, mas como também na hora de lançar, na hora de fazer os lançamentos, debitando e creditando, mostrando que cada informação que a contabilidade apresenta teve ali a sua origem. Na contabilidade, convencionou que as aplicações são representadas, melhor dizendo, por débitos, enquanto que as origens são representadas por créditos. O método das partidas dobradas consiste em utilizar um débito, lembre-se disso, e um crédito de igual valor correspondente para cada registro. Então, conforme a gente observou
aqui na nossa aula de hoje, para cada débito, nós temos um crédito de igual valor. Então, a gente precisa observar os eventos econômicos que estão acontecendo ali com as empresas, trabalhar o nosso plano de contas, resgatar as contas que a gente precisa utilizar para o registro das informações contábeis e trabalhar o débito e o crédito para fazer o lançamento, para que a gente possa ter depois a nossa estrutura patrimonial completa e possamos analisar nosso balanço patrimonial e nossa DRE. Eu queria agradecer a você por me acompanhar nessa aula aqui de hoje. Muito obrigado e nos vemos então na nossa próxima oportunidade. Até lá!